patentes comerciais, muitas delas formuladas por estrangeiros. Ali se observa ainda as queixas dos imigrantes com relação às condições precárias que depararam em sua jornada e algumas propostas do Conselho de Estado buscando lhes atender. A organização dos acervos prossegue. No início da década de 60, o Arranjo Puli agrupou uma parcela do acervo por assunto, facilitando sobremaneira o seu acesso. Assim, na série Agricultura, Terras Públicas e Colonização, e a 6, localizam-se registros nominais de distribuição de lotes de terra e de ferramentas em diversos estados. Na série Interior, Estrangeiros, Visto, Expulsão e Deportação, estão relacionados os indesejáveis. Na série Interior, Nacionalidades e JJ6, encontram-se os processos de naturalização, os registros de carta de naturalização e os termos de recurso de naturalização, de 1823 a 1949. Por se tratar de uma coleção, diversas caixas topográficas agrupam registros espaços dissociados de seus acervos originais, contendo informações diversificadas, como, por exemplo, o plano para a construção do cemitério dos ingleses em 1808, as cartas de colonos em 1818, o casamento dos imigrantes colonos em 1820, a transferência de colonos em 1825, o número de estrangeiros mortos de febre amarela em 1850, os mapas estatísticos de colônias em 1872 ou a colonização de Blumenau em 1886. A evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro está contemplada em diversos acervos, como da Comissão Construtora da Avenida Central, que trata da abertura da avenida, atual Rio Branco, construída em 1905. A avenida era a proposta da República recém-instaurada, vitrine de um Brasil moderno. Compõe o acervo as plantas dos prédios, o registro dos empregados, engenheiros, arquitetos, artistas e artesãos envolvidos na sua abertura e construção, muitos deles estrangeiros. A preocupação com a difusão das ideias e o controle do que pode ser visto encontra-se localizado no acervo da 2ª Delegacia Auxiliar de Polícia, peças teatrais e no SCDP, Serviço de Censura e Diversões Públicas, que agrupam documentos da mesma natureza, mas com meio século de intervalo entre ambos. Tratam-se de peças submetidas aos órgãos de censura antes de serem encenadas na cidade. Já a Delegacia de Costumes e Diversões Públicas visa outro tipo de controle. São os registros nominais de artistas brasileiros e estrangeiros envolvidos na cena carioca de diversões públicas. Alguns acervos tratam de registros públicos, nos quais podem ser rastreadas as trajetórias de comerciantes. Encontra-se em desenvolvimento na seção Documentos do Poder Judiciário uma base de dados que conterá informações e imagens digitadas dos registros de nascimentos, casamentos e óbitos, efetuadas as pretorias e circunscrições de registros civis nessa cidade entre os anos de 1960 e 1929 e 1960, que permitirá acompanhar a trajetória familiar de brasileiros e estrangeiros, localizando geograficamente na cidade, além de resguardar o cidadão do direito de acesso aos que dele necessita como um fator de prova. Para os registros de propriedade, temos os ofícios de notas de distribuição de imóveis, protestos de letras e títulos e documentos. Para os registros dos ofícios de notas, existe uma base de dados em que pelo nome é possível localizar registros públicos desde 1808 até cerca de 1960. Nos ofícios de títulos e documentos é possível localizar, a partir de 1929, registros de sociedades e corporações de mútua ajuda e clubes que em seus quadros figuravam os muitos estrangeiros. Dentre os muitos conjuntos de documentos privados que podem propiciar ao pesquisador caminhos pouco explorados sobre a imigração e o estrangeiro, vale ressaltar as cartas do Marquês de Lavradio, de 1758 a 1791, que abordam a movimentação de estrangeiros durante o período colonial, a coleção Gabinete Dom João, de 1808 a 1857, que trata das ações políticas para elevar o Rio de Janeiro à categoria de metrópole, como capital do Império Português durante a estada da corte no Brasil. Eu sei que a data limite extrapola. A coleção Luiz Gastão Escranolidói, especialmente relevante a quem se dedica à cultura e educação durante o Segundo Reinado. O acervo Fábio Luiz, que trata dos anarquistas. O acervo Percival Facquá, que aborda as ações desse empresário e seus diversos empreendimentos no Brasil, como Itabira Iron, o frigorífico Swift Armor, a ferrovia Madeira Mamoré. Além da Sociedade Colonizadora Hanseática, que trata da colonização alemã em Santa Catarina, com ênfase à colônia Dona Francisca. Para o registro de propriedade intelectual, temos a coleção Privilégios Industriais, composta por cerca de 9.300 registros de pedidos de concessão de patentes para inventos ou processos que tem como característica a garantia ao requerente relacionado em ordem alfabética do direito de fabricar ou de comercializar um invento ou seu uso no país, disponível em PDF no portal do site do Arquivo Nacional. Para os registros de empresas, temos a Junta do Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação e a Junta Comercial do Rio de Janeiro, ambos tratando dos registros comerciantes na Praça Mercantil e Comercial do Rio de Janeiro. Se a pesquisa em alguns acervos necessita de prospecção para a localização das informações que lhes são constituintes, em outras essas são inconfundíveis. Por exemplo, encontra disponível desde 2005 a consulta pública através do portal institucional a base de dados de movimentação de português no Brasil, que cobre 1808 a 1842.
Constituída com o apoio da FAPERJ, a base disponibiliza 64.194 registros e permite a busca das mais variadas informações, tais como idade, estado civil, profissão, acompanhantes, locais de residência e moradia, além de características físicas dos portugueses que escolheram a cidade como destino. As atribuições do Ministério da Justiça com relação ao controle de estrangeiro no território nacional entre os anos de 1933 e 1959 encontram-se identificados e mapeados nos acervos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e no SECOM, Serviço de Comunicação do Ministério da Justiça, uma base de dados com 212 mil registros. Ali é possível localizar nas diversas séries que compõem processos contendo pedido de registro de sociedades civis, pedidos de autorização para impressão e circulação de livros e periódicos em língua estrangeira, naturalizações, expulsões, deportações, dentre outros tantos. No fundo, o SPMA, Serviço de Polícia Marítima e Área de Fronteira, os documentos resultantes das obrigatoriedades do cadastramento de estrangeiros a partir de 1939, as chamadas carteiras de estrangeiros, que produziu um enorme volume de informações sobre os estrangeiros residentes na cidade e arredores, ainda em fichários nominados em ordem alfabética. O controle individualizado do desembarque de passageiros nos portos encontra-se sistematizado e acessível em dois grandes conjuntos. O primeiro, na Inspetoria de Terras de Colonização, de 1873 e 75, onde é possível localizar o registro de acolhimento compulsório dos imigrantes nas hospedarias da Ilha das Flores e Pinheiros, antes de seu envio ao destino final. O segundo é a Divisão de Polícia Marítima e Área de Fronteira, parcela referente ao desembarque efetuados no Porto do Rio de Janeiro entre os anos de 1875 e 1910, que foi objeto de um projeto que visa recuperar a história dos grupos migratórios que participaram da formação da sociedade brasileira contemporânea. Para tanto, firmou-se uma parceria que, utilizando os recursos financeiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob coordenação técnica do Arquivo Nacional e suporte operacional da Associação Cultural do Arquivo Nacional, ACAN, resultaram na base de dados entrada de estrangeiro no Brasil as relações de passageiros embarcados no porto. Idealizado e coordenado pela professora Edmina de Lima Martins, da UF, Universidade Federal Fluminense, o projeto objetiva a construção de um banco de dados contendo os registros nominais transcritos de indivíduos e de famílias, extraídos das relações de passageiros embarcados no Porto do Rio de Janeiro, permitindo o cruzamento de dados com os nomes de passageiros e de navios, suas origens e destinos, além de escolaridade, estado civil, profissão e religião. Relações de passageiros são registros produzidos pelas companhias de navegação, que, endereçadas às autoridades portuárias, relacionavam os passageiros que desembarcavam em cada porto, independente do número de escalas da viagem, resultando assim que um determinado vapor em uma mesma viagem poderia existir uma relação diferente de passageiros para cada desembarque. Apropriadas as informações contidas nos documentos do Fundo de Divisão de Polícia Marítima, série Relações de Passageiros encontram-se publicadas na base de dados atualmente disponível e consulta pública através do site institucional do Arquivo Nacional. Ali são oferecidas à consulta informações detalhadas de 1.300.000 passageiros que desembarcaram no Porto do Rio de Janeiro em 1835 e 1910. Cabe ressaltar que nas coleções de fotografias como a do Correio da Manhã e no acervo filmográfico da Agência Nacional, além dos acervos da seção cartográfica, existe na instituição vasto potencial para embasar novas representações acerca da imigração no Brasil. Por fim, a proposta da presente exposição foi de oferecer aos pesquisadores e usuários alguns caminhos da pesquisa acerca da imigração, seja ela de caráter probatório ou acadêmico, pois o acervo é o mesmo. Devo ressaltar que a atuação de um arquivo é análoga a uma corrida de revezamentos. Ocorre que uma geração de técnicos lega à geração seguinte a organização possível e os instrumentos construídos acerca de um determinado conjunto documental. A próxima geração, ciente das demandas e dos perfis dos novos usuários, busca apurar sua herança num processo contínuo de conhecimento e aperfeiçoamento. Isto por se faz necessário agradecer às gerações anteriores de técnicos, arquivistas, historiadores, educadores, cientistas sociais, sociólogos, que com seu legado vêm tornando possível às novas gerações a difusão dos acervos através das bases de dados e dos instrumentos. Por outro lado, devemos admitir que, para suprir a demanda do cidadão por informação, o tempo do fazer arquivístico precisa se aproximar do tempo exigido pela sociedade, que, acostumada ao Google, nos cobra desempenho. Precisamos ter um olhar crítico sobre o produto do nosso trabalho, questionando nossas escolhas e nos colocando ao lado do pesquisador usuário, lembrando sempre que o nosso papel é de mostrar o caminho. Ao usuário compete a escolha. Por fim, acredito que com essas ações cumprimos, os técnicos e o Arquivo Nacional, o nosso dever de materializar o conceito de acesso democrático da informação como um dos principais atributos de um arquivo público. Este sim, nosso legado.